Bom dia, Salete Casagrande lá de Porto Alegre. Pessoal, vamos lá. A invasão russa lá na Ucrânia colocou os Estados Unidos como líder em exportações de armas, ocupando 43% do mercado global. Entenderam qual é o verdadeiro objetivo da guerra lá da Ucrânia? Manter aquela guerra, manter a indústria armamentista ligada historicamente aos democratas. Não sei se vocês fazem essa leitura. Eu faço essa leitura com toda a tranquilidade. A indústria da guerra é a principal indústria alimentada pelos democratas. Eu ia botar o título aqui em alemão. Está aqui um artigo extremamente relevante. Como termina a liberdade? Censura, controle de opinião, reeducação ideológica. Em seu livro, o escritor Gunnar Kuntz mostra como a Alemanha está cada vez mais dizendo adeus à liberdade e à democracia. Mas de onde vem um novo espírito totalitário? Da esquerda, pessoal. Então, abertura. Eu li o texto 2 vezes para entender algumas sutilezas, traduzi para o português, depois traduzi para o espanhol, e tentei ler em alemão algumas coisas, mas prestem bem atenção para vocês entenderem. E está aqui um título, um material que o nosso amigo que está lá na Alemanha, ele pode confirmar. Tudo que eu vi aqui nesse artigo são coisas que eu também vi lá na questão das notícias da Alemanha. Preste atenção nesse detalhe. O recente debate no Bundestag sobre a manutenção do firewall. Firewall é aquele cordão sanitário onde ninguém faz aliança com a direita alemã, certo? Então vamos lá. O recente debate no Bundestag sobre a manutenção do firewall não é a única confirmação eloquente da metamorfose da Alemanha, do auge da democracia parlamentar após 1945 para uma nova ditadura partidária. Ou melhor, uma ditadura partidária antiga. Como eles criaram um jogo democrático chamado parlamentarismo, que mantinha eles no poder, eles estavam apegados a isso. Como a direita começou a crescer e se fortalecer, e a forçá-los a usar o cordão sanitário, o que eles estão fazendo? Eles estão abandonando esse conceito de democracia e partindo para a tirania. A mudança na lei eleitoral no Bundestag, que ainda foi ordenada pelo governo que perdeu a eleição, estão transformando o parlamentarismo no parlamentarismo de uma ideia só. Como se fosse um slogan para o mundo inteiro: a perfeição da Alemanha, Transformers em ação. No entanto, essa é apenas uma faceta do novo estado de disciplina, padronização e vigilância, de aparência gradualmente totalitária, para o qual estamos marchando. A Europa toda está marchando para um regime de censura, opressão e silenciamento de vozes dissidentes. Prestem atenção nesse detalhe. A Europa se encaminha para uma nova era das trevas sob o comando da esquerda, a exemplo do que foi nos tempos de Stalin e de Hitler. É o novo totalitarismo, onde apenas a voz da esquerda pode ser ouvida, pode ser levada a sério. Aquilo que o J.D. Vance colocou e esbofeteou na cara dos alemães, vocês verão nas notícias a seguir. A Europa, ou você é da extrema esquerda, ou você é da esquerda. Lá na Alemanha, e daqui um pouco tem matéria sobre isso, vocês verão. Enquanto eles atacavam a AfD, eles fortaleciam a esquerda, o link.
Então, eu quero que vocês entendam esse desafio permanente. A Europa está abandonando a liberdade e daqui um pouco nós teremos várias manifestações. Manterei esse detalhe aqui para vocês. Obrigado, Moacir Santos. Não existe mini Pix, existe Pix que vem do coração. Ronaldo Pereira, a Europa já vive uma ditadura de esquerda. O problema todo é que a Europa, sem o dinheiro dos Estados Unidos, não consegue sobreviver, Ronaldo. Esse é o dilema. Até agora estava tudo bem para eles. Então, meus amigos, é esse o detalhe que nós temos que prestar muita atenção no que vai acontecer com a Europa. A Europa é o que de resto aos urubus restaria. E olha só, eu estou trazendo para vocês, ou talvez seja o único canal que tento trazer um pouco dessa discussão sobre direita e esquerda. Há mais abertura de espírito na direita. Isso um cantor que é de esquerda. Observem claramente o que nós precisamos entender. Há mais abertura de espírito na direita do que no campo da esquerda. Bom, daqui um pouco, Ney, eu vou falar na ordem, nós vamos chegar na Romênia. E a Romênia tem muito a ver com esse material aqui, tá? A Romênia é a confirmação de que a esquerda ou vence ou rouba para vencer, tá? Então, prestem bem atenção aqui. O perigoso caminho para a irrelevância da OEA. A esquerda cooptou a OEA de tal forma que ela vai ser esmigalhada. Por quê? Porque o governo Trump é contra o multilateralismo. E o Hamdin, que assume como secretário-geral da OEA, depois do Lula ter traído o representante do Paraguai, a OEA, pessoal, vai se esfarelar. Eu não duvido que os Estados Unidos resolvam sair da OEA. Na minha opinião, logo os Estados Unidos abandonarão a OEA. Primeiro vão tirar o dinheiro da OEA. E o dinheiro dos Estados Unidos é fundamental para algo como 60%. Depois, os Estados Unidos estão trabalhando para retirarem a sede da OEA dos Estados Unidos. Pode botar em Cuba. Seria um bom lugar. E essas duas matérias, tanto a do Roman Lechman bajulando a OEA, quanto essa reportagem do Carlos Sanches Berzain, mais crítica, mostra claramente que a OEA fez uma opção pela irrelevância. Hoje, o futuro secretário-geral da OEA, prestem bem atenção, o futuro secretário-geral da OEA é um defensor e um adorador da China. Mas como foi que a esquerda cooptou totalmente a OEA? Vocês sabiam que qualquer ilhazinha tem o mesmo peso dos Estados Unidos? E o que foi que a ditadura venezuelana fez? Ela mandou petróleo para essas ilhas, está alimentando elas de petróleo, dando esmolas em troca dos votos. Da ONU eu acho que ainda demora um pouco mais. Não, o VACA não tem nada a ver. O VACA é de uma comissão dos direitos humanos. Mas não vai apresentar grandes coisas, tá? Mas pelo menos a realidade do Brasil foi escutada. Então, houve uma clara opção pela inutilidade. A influência do socialismo do século XXI, o organismo perdeu sua capacidade e virou claramente uma situação onde a OEA apenas chancela ditaduras. Vou colocar para vocês, se alguém depois quiser ler e entender como o Lula fez para destruir a OEA.
em plena tensão regional, ele assume com apoio do Caribe. Ele amealhou todos os votos do Caribe em troca do petróleo da Venezuela. Então fica mais fácil entender assim, tá? Bom, o nosso amigo Marcelo Schneider estava aqui agora há pouco. Logo, logo será retomada a guerra lá em Gaza. Eu acredito que dessa vez Israel irá aniquilar totalmente Gaza. Não vai sobrar nada, nem no 5º nível de túneis, onde eles ainda estão escondidos. A próxima fase da guerra será mais curta e muito mais intensa. Por quê? Porque o Hamas conseguiu reverter e ganhar a guerra da publicidade. Na minha humilde opinião, se os Estados Unidos... A China já tomou conta, filho! Meu amigo Jorge Rangel. O Hamdan já disse que ele prefere um acordo com a China do que com os Estados Unidos. Então, fazer acordo com o Hamas é perda de tempo, diz ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel, o David Friedman. Sabe, enquanto não for ele, tem que tirar a faixa de Gaza, me desculpe a sinceridade. Tá aí, e eles estão, né? Como o Hamas conseguiu um cessar-fogo no Ramadã e não libertou ninguém. Hamas está ganhando a guerra da publicidade. Simples, está ganhando a guerra da publicidade. Se Trump recuar, Xi ataca Taiwan. Desde que Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia há 3 anos, tem sido repetido que Xi Jinping, que não esconde a sua intenção de atacar e anexar o pequeno território, vai atacar quando os Estados Unidos não precisarem mais de Taiwan. Prestem bem atenção. Os Estados Unidos só mantêm a defesa de Taiwan porque Taiwan é o maior produtor mundial de microchip e semicondutores. Quando não for mais relevante para os Estados Unidos abandonarão Taiwan. Quanto tempo isso vai demorar? Depende. Estados Unidos e Coreia do Sul iniciaram seus exercícios militares conjuntos em meio a ameaças do Kim Jong-un. O Kim Jong-un está precisando de comida, por isso que ele continua testando múltiplos mísseis rumo ao mar em represália às manobras de Seul e Washington. O gordinho sinistro não está nem aí, ele precisa de comida. Ele vende escravos para a União Soviética em troca de comida. Lembre-se disso. O desafio do Kim Jong-un é comida para ele e para a família dele, não é nem para o povo da Coreia do Norte. Fabiano Silva, obrigado pelo seu Pix, muito obrigado. O regime do Irã afirmou que pode negociar sobre a transformação do seu programa nuclear em uma estrutura, em um uso militar, mas não vai desmontar o seu programa nuclear. Ali só vai ser desmontado à força. Só tem um caminho, transformar Gaza em um grande resort. Dona Marisa, eu preciso conversar com a senhora sobre aquela proposta que eu tenho de, nos sábados, apresentar uma vez por semana um produto, algo que vocês, netespectadores, fazem. Por exemplo, eu sei que a senhora é uma doceira de excelência. Tem um rapaz lá de Florianópolis que faz chucrute. Então eu vou pegar receitas das pessoas e fazer vídeos com vocês. Vamos ver como a gente faz isso.
Vamos lá, Clis, acho que sim, agora com a vitória do Trump, eu acho muito difícil, tentarão tornar inelegíveis qualquer candidato da direita, exato. Daqui um pouco nós vamos lá. Nenhum país árabe quer os palestinos, ninguém. Eles querem que os palestinos continuem ali, Marcelo, para ferrar com Israel. Enquanto existir Gaza. E outra coisa, Israel tem que tomar conta da Cisjordânia também. É hora. Em frente, o presidente interino da Síria disse que os grupos reais ao ex-ditador Bashar al-Assad e forças externas buscam provocar uma guerra civil. Pessoal, a situação lá na Síria é muito complexa e a gente precisa trabalhar com muito cuidado. Lá a Síria, a exemplo de todo o Oriente Médio, com exceção de Israel, todo o Oriente Médio são brigas tribais. Prestem bem atenção na minha sinceridade, né, Marcelo Schneider? A questão do Oriente Médio são grupos, são tribos que lutam entre si. O que vai acontecer na Síria vai se encaminhar para uma guerra civil. É óbvio que vai acontecer uma guerra civil, porque são guerras entre tribos. Vocês lembram como foi com o fim do Gaddafi? Vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu com o final do Saddam Hussein? São tribos, ódios ancestrais entre tribos que falam a mesma língua. São verdadeiros enfrentamentos de sangue. Essa é uma realidade. Simplificando o que está lá, mais de 800 civis alauítas foram assassinados durante os combates entre milícias leais al-Assad e forças do novo governo sírio. Os alauítas eram ligados ao Bashar al-Assad. Exatamente, Ronaldo, mas são brigas tribais. Entendam que a África e o Oriente Médio, com exceção de Israel, são tribos em conflito. Vocês lembram quando houve aquela degola generalizada com facão lá na África? Esse é o padrão, pessoal. Vocês estão vendo o que o Círio Ramaphosa está fazendo, ou Mafarosa Ramaphosa, lá da África do Sul está fazendo? Ele está mandando invadir as propriedades dos brancos. Não vai ter fim. Não vai ter fim. São brigas tribais. Quem está no poder trata de matar quem está fora do poder. E aí não existe lado bom ou lado ruim. Todos eles lutam apenas e tão somente pelo poder. Sempre foram tribais. Eu fico pasmo quando eu vejo algumas pessoas tentando discutir o Oriente Médio e a África sob a luz da lógica. Pessoal, quem vendia os escravos no litoral, vocês conhecem algum português que entrou na África para pegar africanos e trazê-los como escravos? Ou eles iam em pontos para comprar escravos de chefes africanos? Fala para mim, Ronaldo Pereira. Eu quero que você diga para mim o seguinte: alguém conhece algum escravagista branco que tenha entrado na África para pegar africanos como escravos? Não, eles iam comprar em postos de venda, porque aqueles que eram vendidos eram de tribos que tinham sido subjugadas em combates. Mas essa hipocrisia de dizer que não, meu Deus do céu, onde é que já se viu, seu alemão ordinário, você falar isso? Pessoal, eram os africanos vendendo seus irmãos africanos. Como diz com muita razão o Marcelo Schneider, são selvagens, ainda na Idade da Pedra.
Obrigado, Fabiano. Pessoal, quem puder contribuir com o Pix, contribua, que tá feia a coisa, viu? Em falar em escravos, até o primeiro-ministro português é uma topeira, o Montenegro. Genocídio Tutsi em Ruanda, 1994, até virar filme, foi ignorado pelo mundo. Vocês estão observando? Nós estamos prestando atenção na Síria. E você sabe o que está acontecendo na República Democrática do Congo? A mortandade dos cristãos? Pois é, Roberto. Vocês têm um posto, eu gostaria, quero ver se um dia eu consigo transformar alguns sonhos em realidade. Por exemplo, eu queria fazer uma reportagem lá onde era um mercado de venda de escravos. Obrigado, dona Silvia Marcola. Fui entrevistada ontem e dei uma surra que a pesquisadora chegou a perguntar se eu queria ir mais devagar, sobre mais médicos, política, sobre armas, transposição. Terminou em raça, que eu falou que não há, não sou cachorro. Quem tem raça é cachorro, pessoal. A raça é humana, quem tem raça é cachorro. Eu, por exemplo, tinha um samoyeda. É importante destacar que escravos são comercializados até hoje na África, na Líbia, no Líbano, na Líbia. Por $100 você compra um escravo. O Congo. Pessoal, parem para pensar. Aparecido Oswaldo, obrigado pelo seu Pix. Claro que tem compra e venda de escravos. Você vai na Líbia, você compra por $100, você compra um escravo. Ah, não tem problema. Professora Helenara, aquela que não para. O que nós estamos acompanhando da República Democrática do Congo? Estados Unidos condenou os massacres da Síria e pediu que o governo pare de castigar e passe a castigar os responsáveis pelos ataques. Como vai castigar se é o próprio governo atual que está fazendo isso? União Europeia não quer entrar em guerra comercial com os Estados Unidos. A União Europeia não aguenta uma guerra comercial com os Estados Unidos. Por quê? Porque não existe mais União Europeia. A União Europeia, o ideário do Hitler, destruiu a Europa e entregou a Europa para os muçulmanos. Daqui um pouco vocês verão mais informações sobre isso. O caso da Itália, onde o governo está proibido de expulsar imigrantes ilegais. Então, a União Europeia... Aqui aquela notícia que vários ficaram especulando. Pessoal, vocês lembram da frase do J.D. Vance? A Europa não tem mais nenhum compromisso com a liberdade. Vocês lembram um artigo que o Alfredão escreveu? Que o parlamentarismo é a forma que a esquerda encontrou para não abandonar o poder? Aqui está a concretização de tudo que eu venho falando. Ceausescu foi demonizado, ele ganhou a eleição, mas como ele não é de esquerda e nem da extrema esquerda, a eleição foi anulada e faria uma nova eleição. O problema é que nessa nova eleição ele venceria de novo, e aí aplicaram o modelo nicaragüense. Qual é o modelo nicaragüense? É o modelo do quê? É o modelo fascista. Então, ou a esquerda vence ou ela vence. É o modelo nicaragüense aplicado lá. Ceausescu, pró-Rússia, excluído das eleições presidenciais. Lembre-se, a eleição foi anulada porque ele venceu. Havia possibilidade de ele participar da eleição, só que ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Então era necessário proibir a sua participação.
Obrigado, Emília Porto. É por isso então que ninguém está contribuindo. Agora eu entendi. Obrigado, Emília. Um beijo no teu coração. Então, a Europa não tem mais nenhum compromisso com democracia e liberdade. Prestem bem atenção, que eu quero dizer para vocês. A Europa tem uma situação, minha caríssima Silvia Marcola, muito clara. A Europa usa o parlamentarismo monarquista ou presidencialismo ou semipresidencialismo para impedir que a vontade popular tenha relevância. Vocês estão entendendo isso? Fica claro para vocês o que eu tento falar? Porque às vezes dá a impressão que eu não estou sendo claro. O parlamentarismo é a defesa que a esquerda construiu, um firewall para impedir que a voz do povo seja escutada. Como a direita está se reorganizando e o parlamentarismo não serve mais para impedir a chegada da direita ao poder, eles passaram a anular as eleições. Enquanto a União Europeia está discutindo a questão do rearmamento e outras coisas, o Merz, que foi o mais votado na Alemanha, está fazendo o diabo, acordo com o diabo para ser chanceler da Alemanha, fazendo acordo com os verdes, com os socialistas e com os esquerdistas. Estão entendendo? Então, protestos na Romênia pela exclusão de Georgescu das eleições presidenciais. É isso, Rogério. A Europa fez um acordo com os Estados Unidos. O Macron entra com a bunda. Monarquia não resolve nada. Todas as monarquias europeias são podres. Todas são podres. Querem que eu fale de novo? Sem ser agressivo com meus amigos monarquistas. Todas as monarquias europeias são podres, demoníacas. Todas aderiram à Agenda 2030. Todas defendem ideologia de gênero. Todas defendem a pauta verde. Todas defendem o satanismo. Todas, não estou dizendo uma ou outra. Todas. Que fique bem clara a minha posição. Querem que eu diga de novo? Toda monarquia europeia é pró-Agenda 2030, a favor de ideologia de gênero, a favor do dinheiro digital e controle social. Então vamos em frente. Então a situação na Romênia é o seguinte: o modelo político europeu, ele não permite que a direita vença, e quando ela vence, a eleição é anulada. A Áustria rejeita planos de asilo da CDU, CSU e do SPD. Isso aqui, o Merz assumiu uma série de compromissos com o povo alemão e agora está chutando esse... Todas as monarquias são globalistas. Defender imigrantes é um baita de um negócio. Isso é o problema da questão da Itália. Na Itália, pessoal, quem defende imigrante ilegal é o judiciário. 400 milhões de euros gastos anualmente em assistência jurídica gratuita na Itália. Esse é um quadro. E aqui vem, olha a excitação, olha a cara de excitado desse aqui. A Alemanha precisa de suas próprias armas nucleares. Na verdade, a Europa odeia a liberdade. Na verdade, a Europa odeia a democracia. Na verdade, a Europa ama o islamismo. Merz, mais dissuasão nuclear na Europa. Moscou expulsa 2 diplomatas. Agora a coisa vai encrespar bastante, tá, pessoal? Agora já virou ultradireita, Fábio.
ultradireita, olha só. Então a Europa agora está eriçado, né? O que a coalizão preto-vermelha realmente fazer com a direita? Aqui está o novo governo. Aqui está, meus amigos, o novo governo da Alemanha. O Merz, que alguns disseram que era conservador. Na Alemanha, uma dívida de 4 euros eles enviam para uma empresa de advocacia para ser cobrado. Então tá aqui, a Alemanha, pessoal. Tá aqui. Se tem uma coisa que me irrita é quando alguém chama a CDU de direita ou conservadora. O Merz é o filho preferido da Angela Merkel. Então a Alemanha foi pro saco também, mas a AfD continua lutando, mas é difícil. Quando ela chegar ao poder vai acontecer o que aconteceu na Romênia. Maldito parlamentarismo. Bom, houve uma eleição dentro do Partido Socialista, que eles chamam de Partido Liberal, né? Lá no Canadá, porque como o Trudeau renunciou, fizeram entre os filiados do Partido Liberal lá do Canadá a eleição para o novo primeiro-ministro. Então ele será primeiro-ministro, esse Mark Carney, até as eleições de outubro. Isso que eu quero que vocês entendam, né? Esse novo primeiro-ministro, Mark Carney, é um banqueiro, foi presidente, chefe do Banco Central inglês, é anti-Trump ao extremo. Carney deve convocar eleições nos próximos dias, onde enfrentará o desafiante conservador Pierre Poilievre. Não, pior. Ele é pior do que o Trudeau porque ele é mais truculento. O ex-governador do Banco do Canadá, pensei que fosse do Reino Unido, tá? Se tornará o próximo primeiro-ministro do Canadá após vencer a corrida pela liderança liberal na noite de domingo. O inimigo que ele usou e que ele tem como referência é apenas e tão somente o Trump. Agora já mudou da extrema-direita para a ultradireita, que é o grande problema da mídia em Portugal, pessoal. Por falar em mídia de Portugal, eu vou baixar um vídeo aqui para vocês, para compartilhar e provocar a ira de vocês, que chama-se O Lixo do Jornalismo, um vídeo que eu postei ontem, mas eu vou baixá-lo para que vocês assistam daqui um pouquinho, tá? Já está baixando aqui. Lamentavelmente a Europa caminha... Não, mas sempre... Luciano, peraí. Me desculpe. A Europa sempre teve governos autoritários. Eles eram dissimulados de democráticos. Era mais ou menos que nem República Democrática da Alemanha. Mas a Europa sempre foi dominada por governos autoritários. E o símbolo máximo desse autoritarismo, na minha modesta opinião, sempre foi baseado nesse princípio. O parlamentarismo protege a extrema esquerda. Depois da professora Helenara, ninguém mais mandou Pix. Então tá aqui, Trump não descarta a recessão. Engraçado que a mesma matéria, a mesma entrevista teve duas abordagens totalmente diferentes. Enquanto que essa jornalista aqui, Juliette Manfrim, que eu não sei de onde é, não sei se é brasileira ou não,
fez uma matéria extremamente negativa de uma entrevista que foi muito positiva do Trump na Fox, onde o Trump falou sobre a questão do desenvolvimento, retomada da indústria americana e tudo mais. É interessante como isso acontece muitas e muitas vezes. Um drama que não para de aumentar. Quem estava por trás das assinaturas do Biden? Esse assunto está tomando conta também da discussão aqui na Europa. Joe Biden realmente governou os Estados Unidos? Eu vou passar para vocês esse texto, porque esse texto é muito importante. É muito fundamental que vocês entendam. Joe Biden realmente governou os Estados Unidos? Eu pergunto. O governo dos Estados Unidos era controlado pela Autopen. Vocês lembram? Ontem eu mostrei até a foto. Um relatório revela que quase todos os documentos de Biden foram assinados por máquina, com uma exceção. Quem estava no controle? E Biden sabia o que estava assinando ou não? Essa é uma questão que vocês precisam levar em conta. A Rosa colocou ontem para nós, mandou a imagem de como é a Autopen. E eu vou mostrar aqui para vocês de novo como é a Autopen, a máquina que administrou os Estados Unidos. Essa aqui é a máquina de assinar. A dúvida agora é o seguinte. Eu pergunto, quem operava essa máquina? Essa é a questão agora, que o mundo quer saber, que o Biden não governou, mas quem estava governando verdadeiramente os Estados Unidos? Enquanto você faz um pix para mim, enquanto você vê aí os seus caraminguados, eu pergunto para vocês, quem governou os Estados Unidos? Obrigado, Luciano Fontinelli, um abraço para você, meu amigo, meu irmão. Você é de onde em Brasília? Sou pré-candidato em 2026, não comprometa seu voto com ninguém, tá, Luciano? Eu pergunto, quem governou os Estados Unidos? Eu tenho a percepção de que não foi o Biden. E aqui, então, ontem a Rosa mostrou para nós, trouxe uma foto da maquininha usada nas assinaturas. É por isso que várias e várias vezes, confrontado com ordens executivas, o Biden tinha a cara de pau de dizer que não lembrava de ter assinado determinadas ordens. Vocês lembram isso? Tirar daqui, então, quem governou os Estados Unidos? Sempre as maquininhas mágicas. Quem comandava o tio Paulo? Quem ainda lembra do tio Paulo? Eu pergunto para vocês, eu gostaria muito de saber quem estava controlando o tio Paulo. Tio Paulo, Alfino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual um documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura forte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é forte. Não vi. Não, a gente também não. Segura, tio. Assina pra não me dar mais dor de cabeça, tem que ir no cartão, não sei mais. Eu não gosto mais. Eu acho que ele não tá legal. Sim. Ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa, mas ele não diz nada. Eu acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim.
É, Esse é não o tá bem Biden não. Ó, lutando para a assinar corzinha não tá documentos. ficando... Mas ele é assim. Ô, Tio, Então, meus amigos, essa é uma realidade. Meu amigo Paulo Garcia. O Paulo está dizendo, Trump irá reduzir os custos da diplomacia americana, fechando consulados em vários países. Pois é, Paulo. É por isso que eu gosto tanto do trabalho que vocês ajudam a manter. Vocês estão vendo essa matéria aqui? Tesoura de Trump na diplomacia. Faz 4 dias que eu gravei um vídeo sobre isso. O trator do Loirão não para. Você já sabe que o consulado dos Estados Unidos em BH pode ser fechado? Faz 4 dias que eu coloquei isso. Então, meus amigos, acompanhe o canal de Brasília. Agora alguns canais estão colocando isso. Eu coloquei isso semana passada, né, Paulo? Você sabe disso. Então, eu falo sempre para vocês que o meu desafio é continuar trabalhando. Se as pessoas, não você, Paulo, pelo não, eu não dou indireta para ninguém, mas se esses brasileiros acompanhassem o canal de Brasília, eles já saberiam há 4 dias do fechamento, porque eu trouxe uma matéria do Le Figaro. Tá aqui, ó. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Le Figaro. Agora que apareceu na mídia. Paulo, por isso que eu agradeço e quero agradecer aqui a dona Eleonora pelo seu Pix. Pessoal, é por isso que eu trabalho. Para trazer notícias antecipadas. Agora apareceu na mídia. Alguém vai dizer que isso foi divulgado antes pelo Alfredo? Claro que não. Eles são orgulhosos demais. Muito orgulhosos. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu vou te contar. Para eles admitirem isso, Paulo, eles terão que admitir que eu faço um trabalho diferenciado. E aí, vamos fazer o quê? Clide, você tinha visto essa matéria já? Pessoal, eu não sou perfeito, mas eu luto o tempo todo. Faz um vídeo lá, Brasil, Belo Horizonte, França, Rennes, Portugal também. Portugal vai ter Ponta Delgada, exatamente. Isso está na matéria que eu publiquei faz 4 dias. Portanto, meus amigos, o problema todo é que eu não sei fazer recortes, não tenho tempo, e eu não fico passando pano. O Antônio Costa, o presidente do Conselho Europeu, foi escorraçado do governo português por falcatruas e corrupção, pessoal. Muito obrigado, dona Eleonora. Então vamos lá. Mais notícias. Interceptaram a aeronave voando em zona restrita acima do mar e lago na Flórida. A vida do Trump corre muitíssimos perigos, tá? A esquerda norte-americana está destruindo fábricas, lojas e postos de reabastecimento da Tesla. Grupos financiados por George Soros, Reid Hoffman e outros grupos estão destruindo lojas e automóveis da Tesla em todos os Estados Unidos. Mexer com o estado profundo é um risco. Aqui essa matéria para que vocês entendam. E ele está vindo para cima. Por quê? Porque o Elon está cortando, não pode chamar de Elon. O Luiz já foi embora, né? É Elon. Elon. Novo estudo revela o escopo assombroso de quanto DEI foi infundido. O governo dos Estados Unidos, sob Biden, investiu $1 trilhão
em políticas DEI em instituições e organismos dos Estados Unidos. $1 trilhão. Quase, Deise Silva, quase o valor do Pix diário que eu arrecado. O estudo mostra que mais de $1 trilhão foi gasto promovendo DEI. E tem gente que dá de graça, né, Farid Sabag? Vamos lá. Um estudo publicado essa semana detalha o grau em que o governo Biden infundiu políticas DEI no governo federal em um relatório que, segundo os autores, pode servir como um recurso para o governo Trump continuar a identificar e destruir a prática. O novo estudo conduzido pela Funcional, lá sei lá eu, tá? Identificou 460 programas em 24 agências governamentais no governo Biden que desviaram recursos para iniciativas DEI. Pelo menos $1 trilhão do dinheiro dos contribuintes foi infundido com princípios DEI. $1 trilhão. Volto a dizer, é basicamente o valor que nós aqui no Canal de Brasília arrecadamos todos os dias. Obrigado, Luciano Silva Fontinelli. Muito, muito obrigado. E aqui mais ainda, o ICE, que faz a captura dos imigrantes ilegais, ele está tendo que soltar alguns, mesmo que sejam perigosos, porque não tem lugar para alojar. Porque antes dos Estados Unidos expulsarem um imigrante ilegal, ele precisa cumprir todo um rito processual. E os advogados estão faturando muito. E vamos ver aqui, 5 pessoas foram assassinadas mais uma vez na Colômbia, mas isso é normal lá na Colômbia. Meus amigos, eu quero compartilhar com vocês agora um vídeo que eu gravei ontem. Enquanto você avalia aí o Pix e tudo mais, eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu falei da mídia. Pessoal, quando vocês acharem que vocês já viram tudo de ruim no mundo, lembre-se que existe a mídia praticada em Portugal. E eu quero compartilhar com vocês o comentário que eu fiz ontem e que está aqui agora, que eu chamei de o lixo do jornalismo. Escutem aí. Que eu escuto alguém falar mal da Rede Globo, e tem que falar mal, mas eu ainda prefiro falar verdadeiramente de quem assiste a Rede Globo, porque a Rede Globo não é lixo, ela sabe o que ela está fazendo. O lixo é quem está assistindo a Rede Globo e continua assistindo a Rede Globo, esse é o detalhe. Mas existe uma parte pior do que a Rede Globo, e eu sempre digo isso, que é o jornalismo lixo, porco e enxovalhado feito pela RBS, botando a gauchada de cabresto. Portanto, mas lá também no Rio Grande do Sul, a culpa não é da RBS, pessoal. A culpa é dos que continuam assistindo a essa porcaria. Mas, no contexto mundial, poucos lugares podem se vangloriar de ter um jornalismo tão ruim, mas tão ruim mesmo, meus amigos, quanto lá em Portugal. Meu pai do céu, preste atenção nessa matéria, nesse detalhe aqui, no tweet da Rita Maria Matias. Preste atenção nesse negócio. Ex-candidato, olha o título, ex-candidato autárquico do Chega filmado a acariciar aluna de 15 anos durante aula. Bom, ex-candidato, beleza, preste atenção. E aí colocam a foto do André Ventura, o líder do Chega. Bom, aí a Rita Matias, que é a grande voz do Chega lá em Portugal, ela diz assim, ex-candidato que foi expulso de militante, e fazem a notícia com a cara do André Ventura. No caso Casa Pia, meteram a cara de Mário Soares. Essa Casa Pia é um dos maiores absurdos, é do nível de Jeffrey Epstein, Diddy Combi, e envolve diretamente Mário Soares, o ícone da esquerda portuguesa. Pessoal, toda vez que você achar ruim o jornalismo lixo feito pela mídia brasileira, lembre-se que existe o jornalismo em Portugal,
que para virar lixo precisa melhorar muito. A falta de qualidade, a falta de respeito e a falta de idoneidade do jornalismo praticado em Portugal é algo verdadeiramente que serve de padrão mundial da vilania, da baixeza e da inutilidade. Portanto, quando cada um de nós criticarmos a Globo, antes precisamos criticar os que assistem à Globo. E em Portugal, pessoal, não existe jornalismo. Existe isso aí que vocês estão vendo na tela. Meus amigos, eu posso dizer para vocês, com toda a tranquilidade, verdadeiramente com toda a preocupação que nós precisamos ter é sobre o nível do jornalismo praticado em Portugal. Meu pai do céu, é de arrepiar. Ficou aí a dica, né? Lembrando que a SIC teve durante muito tempo um acordo operacional com a Globo. Tanto assim que em Portugal, lá em Portugal, o Bolsonaro é tão odiado pelas pessoas desinformadas quanto ele é odiado no Brasil pelos estúpidos que continuam acompanhando a Rede Globo. Antes de encerrar, Bom, aí já era... Então é isso, pessoal. Vocês viram? O cara tinha sido militante, foi expulso e debota fora. Casa Pia. Pesquisem sobre Casa Pia. E aí vocês verão que é um absurdo o que aconteceu em Portugal. Casa Pia. Era quase um fornecedor de miúdos para o deleite dos pedos. Basicamente servia como uma fonte, era um supermercado de miúdos para os pedos. Para eu poder explicar para vocês com toda a tranquilidade e eu ter a certeza que vocês entenderão. Meus amigos, chegamos ao final. Uma viagem longa, maravilhosa, não é cansativa, é extremamente gratificante fazer essa viagem, é extremamente fortalecedor emocionalmente fazer essa viagem. E eu digo para vocês, apoiem o nosso canal. Quando eu peço o Pix, eu quero que vocês entendam que vocês não estão apenas passando dinheiro para o Alfredo, não sei. Não, pessoal. Nós temos um projeto de comunicação. Aqui está o artigo de ontem sobre as razões pelas quais nós precisamos lutar por anistia e tudo mais. Roberto, gratidão, vamos lá, Roberto Benjuíno. E aqui então vou só colocar o blog do Alfredo. Daqui um pouco teremos um artigo novo. Por que anistia? Então tá aí, pessoal. Que Deus em sua infinita... Eu vou colocar o link aqui, né, tio Alfredo? Blog do Alfredo. No encerramento, que Deus em sua infinita graça e bondade sempre nos guie, nos acompanhe e nos proteja. E assim, guiados, protegidos e amparados por Deus e só por Deus, tenhamos força, fé, coragem e resiliência para continuarmos a nossa luta. Não é fácil, pessoal, mas é esse desafio que me motiva, inclusive o desafio de pedir o seu Pix. Entenderam? Amanhã às 7 da manhã estarei de volta. Hoje teremos vídeo ao meio-dia, artigo no blog, teremos artigo às 3 da tarde e às 6 da tarde. Artigo não, vídeo ao meio-dia, 3 da tarde e 6 da tarde, além de artigo no blog. Trabalhar é só o que meu pai terreno, seu Romeu, me ensinou, seu Romeu e Dona Vânia. Acreditar em Deus é o meu guia e o meu parâmetro. Walter Camara, um grande abraço para vocês, fiquemos todos com Deus e a gente se encontra amanhã às 7 da manhã. Muito obrigado, um beijo no coração e essa semana organize na sua cidade uma manifestação pela anistia aos presos políticos. Sim,
Se você não pode ir para Copacabana, não adianta ficar sentado na frente da televisão ou do computador olhando. Organize, vá a 5, 10, 15 pessoas na praça da sua cidade. É muito mais efetivo você ir na praça da sua cidade do que você ficar olhando pelas redes sociais. Me desculpe a minha sinceridade, tchê. Ficar sentado olhando nas redes sociais, se você não puder ir para o Rio, organiza a sua manifestação na sua cidade. Entenderam? A luta pela liberdade é de todos nós. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.